Olá pessoal, mais um vídeo aqui para atualizar o nosso blog, falando de literatura, mitologia, prosa, poesia, o processo criativo e coisas afins. Hoje eu vou falar alguma coisa sobre processo criativo na literatura. Aquilo que chega, o texto que chega pronto para o leitor, o verso bem rimado, a prosa bem construída, parece simples, né? Parece que veio pronto, mas não veio. Foi construído, palavra por palavra, linha por linha. Foi tecido com extrema delicadeza para ficar um texto razoável, palatável e coerente para o leitor. Por falar em coerência, eu coloquei no blog aí nessa atualização mensal que a gente faz, hoje é mês de junho, então na atualização de junho de 2025, tem um texto que fala de escrita criativa e especialmente de um tema importante na escrita criativa, que é a verossimilhança. E eu vou ler bastante aqui no computador, que está aqui abaixo da câmera, está aqui. Eu vou ler bastante aqui no computador, porque eu vou ler o texto e tratar da verossimilhança. Então vamos lá, pessoal. O artigo se chama Verossimilhança, a arte de criar mundos. E aí, eu coloco o seguinte trecho aqui, ó. Imagine que você começou a ler um romance policial anunciado como a história da investigação de uma família rica logo após a morte do patriarca. Você já imagina uma luta pela herança. A contracapa do romance diz que um herdeiro desconhecido foi assassinado e o astuto detetive Sherlockson Alves Guimarães Pereira foi contratado para desvendar o crime desse herdeiro desconhecido. A história se passa na década de 70 do século 20, ou seja, há 50 anos. E começa assim. Sherlockson, velho conhecido da polícia, transitava pela cena do crime com desenvoltura. Era um quarto de hotel de quinta categoria na Alameda Cleveland, nas imediações da antiga estação rodoviária de São Paulo. O morto estava deitado de bruços, próximo à cama, e apresentava um ferimento na nuca. O detetive concentrava sua atenção em uma pequena poça de sangue e no vaso quebrado ao lado do corpo. Retirou o celular da sua bolsa a tiracolo e começou a fotografar a cena. Aí o texto continua. Opa! Há alguma coisa errada aqui. É um erro quanto à verossimilhança. Então vamos lá, pessoal. Verossimilhança, a gente pode ir no UAS para começar a conversa, vamos ao dicionário. Substantivo feminino. Qualidade do que é verossímil ou verossimilhante. Em literatura, ligação, nexo ou harmonia entre fatos, ideias, etc. Numa obra literária, ainda que os elementos imaginosos ou fantásticos sejam determinantes no texto. Coerência. Então, pessoal, verossimilhança é harmonia. Nesse texto que a gente leu, houve uma desarmonia. Porque há duas espécies de verossimilhança. A verossimilhança interna e a verossimilhança externa. A verossimilhança interna diz respeito à coerência do texto em si mesmo. Por exemplo, um fuso horário entre a América do Sul e a Europa. Por exemplo, o camarada toma um Uber, nos dias de hoje não tem mais táxi, quase é Uber. Toma um Uber a 1h da tarde, você tem que lembrar que ele vai chegar no local um pouco depois da 1h,
né? Isso é verossimilhança interna. Não vai colocar. O Sherlockson entrou no táxi ao meio-dia e se dirigiu ao hotel de quinta categoria, onde foi delimitada a cena do crime. Às 11 horas chega o detetive e às 11h15 ele encontra o delegado Dr. Geraldo Siqueira. Ora, não tem cabimento. Se ele saiu de casa ao meio-dia, tudo que ocorrer daí em diante tem que ser depois do meio-dia, inclusive a sua chegada à cena do crime, claro, né? Então, pessoal, isso é verossimilhança interna. Agora, verossimilhança também tem que ser externa. Externa diz respeito à harmonia entre o texto e a realidade que está lá fora. Você não pode colocar em qualquer texto, desde que você, por exemplo, não tenha construído aquele mundo fantástico que cabe essa regra, em um texto comum, por exemplo, um livro policial, você não pode colocar que às 3 horas da tarde estava escuro. Não, 3 horas da tarde está claro. O sol não está pino, mas está a meio céu ainda, um quarto do céu ainda. Portanto, às 3 horas da tarde não pode estar escuro, a não ser que tenha havido uma tempestade, a não ser que tenha sido um mundo fantástico que você criou, onde o sol se põe antes das 3 da tarde. Então, isso é verossimilhança externa. Então, pessoal, a gente tem que procurar harmonizar o que a gente escreve com o mundo criado pelo autor e com o mundo real. Às vezes você pode faltar com a verossimilhança no mundo real, desde que você tenha criado as condições para isso. Então vamos lá. Vamos ler mais um pedacinho aqui, é o seguinte. Então já vimos que nessa história, quando o Sherlockson saca o seu celular para fotografar a cena do crime, opa, um erro de verossimilhança. E que verossimilhança? Externa. Porque na década de 70 não tinha celular no Brasil. O celular veio depois. Então ele não podia sacar. Ficaria melhor se você dissesse o seguinte. Digamos que a história se passa na década de 1940 até 1950. O Sherlockson sacou a sua Rolleiflex, que era a máquina famosa, tinha acabado de ser inventada, e era a máquina fotográfica mais famosa. Todos os bons fotógrafos da época possuíam uma Rolleiflex. Então, pessoal, esse foi um erro de verossimilhança externa. Vamos continuar aqui no texto que vai estar lá no blog, que a verossimilhança vem desde a poética de Aristóteles. Então, eu vou relembrar para corroborar isso que eu acabei de falar, eu vou relembrar uma aula do querido professor Assis Brasil, um mestre na arte de escrever, um mestre na arte de ensinar a escrever. Então, muito da técnica que eu tenho aprendido, a maioria eu devo ao professor Assis Brasil. Então, vamos lá. Na poética, você lendo o texto A Poética, que é onde Aristóteles organiza a arte dramática, porque naquela época, na Grécia, o que tinha? Dramaturgia, né? Então, ele organiza, ele harmoniza o que acontece numa obra literária para ser contada uma boa história. Então, desse texto, você pode depreender o seguinte, que é melhor você contar o impossível provável do que contar um possível improvável. Vamos exemplificar. Realidade, não é literatura. Vou contar uma história da realidade. Eu estou lendo uma manchete e vejo, surpreso, que caiu, a mulher passeava, ou o homem, ou o casal. O casal passeava pela Avenida Paulista, admirando os belos edifícios que lá existem, quando caiu um piano sobre o casal. O piano despencou do 10º andar e caiu sobre o casal. Isso é possível? É possível.
mas é improvável. E na literatura não fica bem você resolver uma cena assim. A não ser que você tenha construído muito bem a história de uma empresa de mudança, que alguém sabotou o guindaste, e lá quando foi retirar o piano, tudo bem, mas tem que harmonizar. Porque se você coloca o personagem que deveria morrer, morrendo pela queda de um piano, olha pessoal, fica muito esquisito, né? Fica muito esquisito. E aí, em literatura se chama uma solução desse tipo, uma solução Deus ex machina, uma solução forçada. Deus feito máquina para forçar uma solução que não cabe na história, que o autor, faltou imaginação para o autor e ele colocou aquilo lá. Exceto quando o autor é um mestre, e agora eu me lembrei de um outro artigo que eu escrevi nesse mês para colocar no blog, que é na sugestão de leitura. Eu me lembrei da sugestão de leitura que eu lá fiz, que eu estou sugerindo para vocês lerem, e eu vou falar um pouquinho mais depois sobre esse livro. Lerem a Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Né? Obviamente eu não vou dar spoiler, né? Mas na Hora da Estrela, a personagem é uma personagem sofrida, uma nordestina que migra para o Rio de Janeiro e tal. Eu vou contar, mais tarde eu conto com um pouco mais minúcia, sem dar spoiler, sem atrapalhar a sua leitura. E aí, essa jovem sonhadora vai andando, tal, sofrendo durante a história, tal, e o final do livro é absolutamente surpreendente. Se fosse escrito por mim, seria uma solução ruim, seria uma solução Deus ex machina, mas foi escrito por ninguém menos que Clarice Lispector, tá? Então, pessoal, falando mais um pouquinho sobre verossimilhança, já falamos da coerência interna, que é a verossimilhança interna, tem que ser coerente com o resto do texto. Agora, por exemplo, eu estou embatucado que eu mandei o meu último livro, que é o terceiro, eu mandei para a leitura crítica e levei uma bronca, porque a profissional falou o seguinte para mim: olha, tal, gostei, tá bem encaixado, o personagem cresce, tal, tal e tal. Agora, tá faltando verossimilhança, tá muito forçada a transformação que você deu ao personagem. Então eu estou embatucado com isso, tem uns 2 meses que eu não consigo fazer outra coisa, a não ser, outra coisa em literatura, claro, a não ser tentar trazer verossimilhança às transformações desse meu personagem. Ele é um personagem complexo, uma psicologia complexa, sofre muitas transformações, sofre alguns chamam em literatura de plot twist, torcida da trama, uma torcida na trama, mas a última está faltando verossimilhança e eu preciso consertar isso. A coerência interna com o texto. A referência na realidade, a gente já falou. Uma coisa importante, estou lendo aqui no artigo que eu coloquei no blog, a psicologia é compatível. Então, pessoal, isso é uma outra coisa que tira a verossimilhança. Você cria um personagem que é, primeiro, frio, cruel, ignorante, alheio a qualquer tipo de fineza social, é um bruto. Para que você transforme esse personagem em um discípulo da Madre Teresa de Calcutá, você precisa trabalhar muito bem. Você não pode colocar um personagem desse de repente fazendo boas ações, sendo caridoso, generoso, solícito, disposto para as outras pessoas. Então a psicologia do personagem, a não ser que você explique muito bem, encaixe tudo muito direitinho, ela tem que ser coerente do começo ao fim. E quando ele se transformar, você vai dar um motivo para o personagem se transformar. É o que eu tive dificuldade agora nesses últimos 2 meses. O meu personagem vai sofrer uma transformação profunda
parte pelas suas próprias vivências, parte influenciado pelas vivências, pelo sofrimento da sua mulher, e isso tem que estar muito bem construído, está me dando muito trabalho. Bom, deixa eu ver o que é que eu escrevi mais aqui. Pessoal, é o seguinte, que você pode construir a verossimilhança com esses cuidados, verificando a personalidade, as relações de tempo, as relações de espaço, né? O camarada, o personagem não pode sair do metrô e pisar na porta da sua casa. Não, ele vai ter que sair da estação, passar na calçada, atravessar a rua e aí sim se dirigir ao seu apartamento, né? O camarada não pode, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Olha o que eu escrevi aqui. Há que se preencher as lacunas com detalhes para manter a verossimilhança. Por exemplo, se o personagem tem insônia, é melhor que ele more no centro de uma grande cidade e tenha uma vida atribulada. Se ele morar no campo e tiver uma vida tranquila, fica mais difícil justificar sua insônia. Os detalhes sensoriais podem ajudar a manter a verossimilhança. Por exemplo, o texto de uma literatura qualquer. Ela atravessou a rua e matou o amante. Péssima descrição de um crime passional. Ela quem? A esposa, a amante, a namorada, a amiga, a irmã, a mãe, a filha, né? Então você não especificou isso aí. Aqui você só fala que matou o amante, então era a amante. Era a amante porque o cara era casado? Por que ela matou? O que houve? Então ficaria melhor. Aí eu coloquei aqui o seguinte, ó. Que tal descrever assim? Ela bateu a porta, atravessou a rua entre buzinas e freadas, segurou a faca com força e descarregou sua ira no peito do amante. Não fugiu, apenas olhou o corpo caído e o fio vermelho que escorreu pela calçada. Estava vingada dos anos de desprezo e humilhação. Pronto. Com essa última frase já está explicada a personalidade da mulher, por que ela matou e assim por diante. Então, pessoal, aí eu vou citar aqui para finalizar o artigo, ó, uma frase do Pablo Picasso. A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. E a verossimilhança é a verdade dentro da mentira que se conta. Enquanto se tece a trama da narrativa, deve-se arrematar cada fio entrelaçado com um nó firme, capaz de suspender a descrença do leitor e fazer com que ele aceite o pacto ficcional. O pacto ficcional já é outro assunto para um outro vídeo que eu não quero passar dos 15 minutos e já passei 1 minuto ou 2. Para que ele aceite o pacto ficcional e permaneça até o final da história. Pessoal, muito obrigado para quem escutou. Se tiver dúvida, qualquer coisa, mande um e-mail, está aí no blog, o meu e-mail, marcocotrim.com.br. Esse vídeo também vai para o YouTube e é por isso que eu falo aqui o nome do blog, marcocotrim.com.br. Quem quiser dar uma chegada lá, tem um e-mail para você escrever, comentar, falar o que quiser. Muito obrigado.